Então vamos lá. Dentro você já entendeu, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já recebeu ele, então ele está dentro. A importância de você ser amiga do Espírito Santo, de você não entristecer ele, é porque ele está aí dentro. Então, quem tem o Espírito Santo, queridos, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue entender o que Deus tem para você aqui na terra. Só que muitas pessoas, por não ter intimidade com Deus, não ter separação, o que acontece? Elas não escutam a voz. Ela acha que para Deus falar com você tem que ser uma forma sobrenatural, que vai ver anjos passeando, vai ver algo assim extraordinário. Não é. Deus, ele fala nas pequenas coisas. Deus, ele fala num simples gesto de um passarinho, numa borboleta, numa risada de uma criança, os olhares de uma criança. Então eu quero que você entenda. Deus, ele vai falar nas pequenas coisas, mas você precisa estar atenta no que Deus quer falar com você, tá? Para manifestar o poder de Deus e viver experiências sobrenaturais, é necessário ter unção, tá? A unção, queridos, é necessária. É a unção de Deus. E o que é unção? É o poder, a glória, a manifestação da presença do Espírito Santo. Então, para você entender, a unção é um fertilizante. Quando você vai lá, coloca a sua planta, aduba ela, faz tudo direitinho. Você não coloca um fertilizante ali para ela crescer, você não dá água para sua planta ficar bonita, vistosa. Isso é a unção, tá? É a unção. Contra resultados não há argumentos. Isso aqui agora é muito bom para você ativar o seu ministério, porque talvez você está aí morta espiritualmente e Deus vai ativar ele hoje em nome de Jesus através da minha vida como instrumento para você ser avivada. Dá para sentir quando a pessoa ou o local tem uma unção, porque muitas vezes, mesmo sem estudo, sem ser o mais lindo aos nossos olhos, quando a pessoa abre a boca, o céu se rasga. Então, eu quero que você entenda. Tem pessoas, queridos, que não têm teologia. Tem pessoas que não têm uma oratória bonita. Tem pessoas que não sabem falar bonito. Mas quando ela se disponibiliza para vir fazer algo para o céu, as coisas mudam. Você sente uma glória. Você vê que você fica presa ali escutando. Você não quer sair do ambiente. Você conta os minutos para chegar aquele tempo com aquela pessoa. Mas não é a pessoa. Eu quero que isso fique muito firme no seu coração e muito estabelecido. Não é a pessoa, é o que você carrega. O que você carrega está no espiritual. E quem está no espírito discerne o espiritual. Então você vê que tem pessoas que elas vêm para uma live, elas vêm para um culto e elas falam assim: meu Deus, passou muito rápido, pastora. Pastora, já vai... Eu falo assim, meu Deus, eu tô preocupada, porque eu olho no relógio e tô vendo que já passou meia hora, passou 40 minutos, e eu começo a ficar preocupada, só que eu vejo as pessoas falando: pastora, já vai acabar? Já tá acabando, tem tanta coisa que a gente tá aprendendo. Isso é unção, não é a pastora, como eu falei, é o que está sobre a minha vida. Isso gera vontade de você querer estar perto, vontade de aprender. Você vai ver que tem pessoas que vai para alguns ministérios, igrejas, e ela sente vontade de ir embora. Ela entra contando os minutos, contando as horas. E eu vou falar uma coisa aqui particular minha com vocês. Quando eu não conhecia nada de Bíblia, que quando eu era adolescente, que me dizia católica, para vocês entenderem, eu ia para católica, eu sentava lá e eu ficava contando os minutos para ir embora, porque eu não sentia a presença, eu não acreditava nas imagens, eu estava ali para cumprir um protocolo, que eu tinha que ir na igreja. Eu tinha que ir ali porque Deus tinha que me ver na igreja. Então eu sentia agonia de querer ir embora. E hoje eu entendo que quando eu paro no meu secreto para estudar, eu estou sentindo falta. Eu falei para a Janaína hoje. Eu estou sentindo falta de ler livros, de estar separada, de estar esmiuçando algo mais profundo para passar para vocês. Porque agora o ministério está tão amplo para você entender, é muitas pessoas para a gente ajudar, que eu estou me sentindo impossibilitada de tirar um tempo para estudar. Então você vê que a unção ela é tão genuína que a unção te leva para você querer estudar. Quando você conhece uma pessoa que carrega essa unção verdadeira, ativa você, você começa a jejuar, você começa a estudar, você começa a se desbloquear. Tem pessoas que chegou e falou assim: pastora, eu não orava, pastora, eu não sabia orar. E agora, eu vendo a senhora orar, eu tô ativada, eu quero orar no espírito, eu saí daquela oraçãozinha que eu ficava ali, só ali, minutos, falando coisas rasas, mas agora eu entro no espiritual, e eu destrono, e eu cancelo, e nós ficamos vendo, assim, a evolução de pessoas que estão conosco no ministério, e já largaram o odre.
mas não é a pastora, por isso que toda vez eu trago isso no seu coração. Nunca vai ser eu, não é eu, é o que está sobre a minha vida. Se eu perder essa unção genuína e verdadeira, se eu me contaminar, entrar um fogo estranho, você vai ver que a tendência é vocês começarem a se afastar, o Espírito Santo não testifica, tem algo que eu vou falar que seu espírito vai falar assim, tem algo errado, porque a unção está contaminada, e a gente vai falar dessa contaminação no final, tá? Então, contra resultados não há argumentos. Então, você entende, tá? Que você tá vendo os frutos, a árvore tá gerando frutos, então tem algo ali acontecendo que não é a pessoa que tá fazendo, porque só Deus pode fazer no mundo espiritual. Então, é a unção verdadeira. Não existe unção sem separação, tá? Não existe unção sem separação. Antes de te santificar, Deus vai te separar. Lembra que eu falei para vocês, eu já contei a minha história, que eu fiquei separada um bom tempo, quando ninguém me conhecia, quando eu estava buscando para eu me libertar, eu não estava pensando em libertar pessoas, para você entender. Tudo começou na minha vida eu buscando ser liberta, porque eu estava presa em cativeiros, eu estava presa em dores, eu estava machucada, eu tinha muitos altares. Então, eu busquei em libertadores, essa unção está sobre a minha vida, eu fui buscar, só que era para eu ser liberta. Só que nesse processo Deus me escondeu. Deus coloca os profetas na caverna para esconder. E eu fiquei escondida, e muitos podem estar agora escondidos, porque Deus está te tratando, Deus está colocando unção, Deus está derramando sabedoria, para quando Ele te levar para público, você tá cheia. E o que aconteceu, como eu falei para vocês? Só um minutinho. Pega aqui, meu amor. Pipi veio pegar o celular, ele me empresta o celular. Fecha ali pra mãe. Fecha ali pra mãe a porta, por favor. Então, eu quero que vocês entendam. Durante um tempo, Deus vai te separar para você aprender. Não tem como você exercer um chamado sem conhecimento, tá? Então, Deus separa, Ele lapida, Ele faz você estudar, Ele te leva para um nível mais profundo de intimidade com Ele, e esse tempo dói. Porque, como eu falei para vocês, nesse tempo, o que Deus fez na minha vida? Tirou amigos, tirou família, tirou, muitas vezes eu não tinha mais como ter um contato com os meus filhos, eu ficava muito separada estudando. Para você ter uma ideia de quando a unção ela é genuína e verdadeira do céu, você sente muita vontade de estudar. Estudar as escrituras, estudar de mundo espiritual. Tem horas que eu olho no relógio, como eu falei para vocês, meu filho entra na escola 1h da tarde, o Pietro. Então o Juan não tem um trabalho, porque tem 17 anos, mas o Pietro precisa de mim. Da 1 às 6 é o tempo, queridos, que eu tenho para ajudar vocês, quando alguém me chama, alguém procura, e é o tempo que eu tenho para estudar. Porque depois ele já está em casa, eu tenho uma vida normal, eu faço comida, eu dou banho, eu tenho que dar atenção, então é esse horário que eu tenho. E nesse horário eu quero me separar para estudar. Quanto mais eu aprendo, mais eu sou liberta. Quanto mais escamas dos meus olhos caem, menos dependente de pessoas eu fico. E é isso que eu trago para você nessa noite no seu espírito. Quanto mais você tiver conhecimento, menos dependente espiritual de pessoas você fica. Esse negócio de toda hora ficar pedindo oração, uma hora você pode receber uma oração contaminada. Então você tem que gerar esse óleo. Essa unção tem que descer na sua vida, como desceu na minha, como desceu de muitos. Então você precisa estar separada, Deus vai te separar. Deus vai transbordar o fogo através de você na vida de pessoas. O que é esse fogo, pastora? Essa sede, é o despertar, você está viva, talvez seu espírito estava adormecido. Não vou dizer morta, porque você já aceitou Jesus, você já estava ali, você só estava dormindo espiritualmente, mas hoje você está avivada. Hoje você está cheia da presença de Deus e hoje o seu espírito está pedindo uma comida mais sólida. Talvez em outros tempos vocês não tinham essa comida e Deus preparou eu como um canal hoje de avivamento. Como você será um canal de avivamento onde você colocar a planta dos seus pés. Então Deus ele trabalha dessa forma. Hoje é a pastora Thalita, amanhã eu vou dar um exemplo, é a Lu, amanhã é a Nara e assim Deus vai fazendo gradativamente, porque o ID do Senhor não pode parar. Então alguém hoje senta para ouvir e amanhã a pessoa transborda. Um dia eu sentei e hoje Deus transborda. É assim que começa o avivamento e a unção genuína, tá? Deus vai te encher, mas para isso é necessário que você permita que Deus faça, estando debaixo de obediência. Você precisa ter obediência à voz de Deus. Lembra que eu falei para você? Pessoas almáticas,
pessoas almáticas não vai ouvir a voz de Deus, porque a alma governa o espírito. Então elas escutam muito ainda a alma e dão pouca ênfase para o espírito. Então você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e silenciar a voz da alma, porque a voz da alma te leva a pecar. A voz da alma é muitas vezes a voz que te coloca em cativeiro. Satanás, quando ele lança os dardos inflamados, é para te afligir dentro da alma, não é no espírito, é na alma, tá? Então você precisa ter obediência, tá? Você precisa ser obediente. O óleo espiritual é acumulativo, tá? Lembra que eu falei? Vamos gerar óleo aí nesse odre. Esse odre tem que ser alargado, o jejum alarga o odre, o conhecimento alarga o odre. Então, esse óleo espiritual, você precisa orar muito, se separar, ler Bíblia, jejuar. Uma coisa que é importante é impartição. A impartição está na Bíblia, que é a transferência de unção. Quero que você entenda, a partir do momento que você está no ministério, a partir do momento que você está numa live comigo, você já está recebendo algo que está sobre a minha vida. Não precisa exatamente eu colocar a mão e falar, eu estou impartindo com eles. Não, você já está recebendo porque você está debaixo dessa unção. Você não estaria aqui agora só ouvindo a Thalita. Você está entendendo que você tem algo sobre a vida da Thalita que você almeja, que é essa unção. E nós precisamos sugar a unção. Tá? A unção, ela é sugada, ela é transferida. Então, para eu estar aqui hoje, eu suguei de alguém, alguém sugou de alguém, e assim eles foram crescendo na presença de Deus. Então, você, como eu falei, pode chegar um tempo que alguém vire para mim e fala, nossa, a senhora parece com fulana de tal, que eu não fico falando nomes, eu já pedi até respeito, para a gente não colocar nomes de ministério nem de pessoas, tá? Isso é uma educação espiritual que eu costumo tratar ainda com vocês que estão chegando. Então, eu quero que você entenda, talvez lá na frente alguém vai falar assim, nossa, vou dar um exemplo, nossa, Micaela, você tá igualzinha a pastora Thalita orando, é uma cópia. Não, não é uma cópia, você sugou a unção, isso é normal, sugou a unção e faz parte. Agora tem uma diferença, queridos, de sugar a unção e ser sanguessuga. Sanguessuga eu vejo de longe. E eu vou falar algo aqui que talvez tem pessoas aqui que vai se identificar e nós vamos orar para tirar esse demônio do teu couro. Sanguessuga tá na Bíblia, tá em Provérbios. Demônio sanguessuga que trabalha com duas filhas, chamada Dá e Dá. Essas duas sanguessugas, para você entender, em nome de Jesus, são pessoas que elas querem sugar além do que a pessoa pode dar. Pessoa já veio, trouxe um conteúdo, tá passando algo e tá lá no particular falando, olha, passa isso, olha, explica isso é sanguessuga, porque nós temos um tempo, eu não tenho como passar tudo aqui numa noite, nem num dia, nem num mês, eu falei para vocês, busque conhecimento, então entenda quando você tá passando do limite, você precisa ter isso no seu espírito. Então aqui, live de libertação é live de confronto. Então, cuidado. Eu sei que muitas pessoas querem aprender, estão ali, né, desesperadas por algo, mas tenha paciência, vamos esperar, Deus está passando algo, você está recebendo algo. Talvez o tema que você quer não é o tema que Deus quer que você receba nessa noite. Então, a gente precisa ser muito sensível à presença do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui mais, ó. Quando você busca muito, você vai acumulando óleo espiritual. Mas preste atenção se você não está recebendo óleo contaminado. Chegou pessoas para mim no ministério e falou assim, pastora, eu estava com a senhora, eu estava ativada, estava orando, estava jejuando, o meu ministério alavancou. Só que eu fui em tal igreja, eu vi tal live, eu recebi tal coisa, porque eu falei para vocês, uma live também você recebe impartição. E eu estava acompanhando e na hora da oração eu falei amém. E agora eu tô assim, sem conseguir jejuar, eu não consigo orar. Eu entro na presença, eu fico cansada. Por que, queridos? Comece a se analisar. Você deve ter recebido um fogo estranho, unção contaminada. Quero que você entenda. Vai ativar os seus olhares espirituais, os 5 sentidos espirituais. Quando você for para uma live... Eu já falei para você, não toque no profeta. Não pode, porque Deus já ensinou. Mas comece a analisar se o que está sobre a vida daquela pessoa realmente está condizendo com o que ela está pregando. Porque a pessoa dá sinais. Quem tem discernimento de espírito vai ver os sinais. E eu costumo dizer que quando eu vejo uma live que eu sei que tem algo ali, eu já saio, porque eu posso receber algo ali que é contaminado. Acabei vendo lives essa semana de algumas pessoas, né? Daqui, inclusive, até da minha cidade. E eu vi gestos
eu vi falas. Uma coisa que eu quero alertar o seu espírito aqui, quero que você fique muito alerta. Esse negócio de o homem ficar falando linda pra pastora, você é bonita, isso é diabo no couro. A pastora não tem que achar isso bonito. Uma coisa é um elogio que você vê que veio de cordialidade. Outra coisa é um elogio de linda, bonita, você tá isso, você tá aquilo. E a pessoa tá gostando na live, tá falando obrigado, querido, que lindo. Isso é diabo, isso é perversidade sexual. Tá? Isso é Lilith no couro. Então, quando eu vi, eu falei, Satanás, eu te vi de longe. Então, era uma unção contaminada. Se eu ficasse naquela live, se eu recebesse uma oração, ia me contaminar. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Esse negócio de ficar mandando linda, linda, corta isso, diabo. Eu sou casada, quem mandar linda vai se ver com Yahvé. Porque eu apresento nas cortes celestiais, eu falo, Senhor, não. Eu não aceito isso. Então, também começa a ter isso. É posicionamento. Posicionamento. Mulher casada é mulher casada. Pastora é pastora. Unção tem que ser gerada com santidade. Esse negócio de ficar falando bonita pelo sangue de Jesus Cristo. Corta, eu não sei porque Deus está falando, alguém precisa escutar. Então, em nome de Jesus, não fique mandando que é bonita. Não fique mandando isso pelo sangue de Cristo. Aqui é uma autoridade espiritual, eu tenho que ter respeito. Tá? Então eu vi isso numa live e de longe eu discerni o espírito de encantamento, porque a partir do momento que uma pastora está fazendo uma live e está aceitando comentários de bonita, de linda, de aqui de homens, aonde que está o Espírito Santo? Então ali você começa a discernir. Eu falei, Satanás, ó, tchau, não vou tocar no que é na vida dela, ela é pastora, mas eu enxerguei de longe que a unção está contaminada, então não pode. Tá? Não pode, em nome de Jesus, tá? Vamos voltar aqui para você entender. Cuidado com essas pessoas que vêm enviadas de Satanás. Cuidado, viu? Então, presta atenção, porque nós geramos um óleo. A gente se separa, a gente estuda, a gente se consagra para receber uma flecha dessa, contamina a unção, tá? Então, não deixa receber oração de pessoas desse nível. Cuidado com o que elas estão pregando, cuidado, não deixa colocar a mão na sua cabeça, já falei, tá? Não deixa colocar a mão na sua cabeça, a não ser que seja o seu pastor e você tenha confiança, porque eu vou falar pra vocês, nem a minha pastora coloca, minha pastora tá pra vir, tô gerando no espiritual, ela tá pra vir, mas ela não põe a mão na minha cabeça, não tem necessidade, queridos, para com isso em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Eu não sei por que eu falei isso, mas Deus queria falar com alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Características de quem? Lugares e pessoas que têm unção. Vamos lá. Como que você discerne quem tem unção? Você tem prazer em escutar a pessoa, tá? Você tem prazer de ouvir. Tem algo ali que desperta o seu espírito. O tempo passa rápido. É muito rápido que passa. Por que passa rápido? Porque não é a pessoa, é o Espírito Santo falando através da vida da pessoa. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, tá? Você não vai se sentir cansada. Você vê que você não fica cansada. Quando eu falo que a pessoa tá com sono, eu tô com sono e eu lutei ali, pastor, às vezes eu tô ali com a senhora fazendo um seminário e bateu o sono, eu quero que você entenda. Vocês estão vendo a claridade que tá vindo aqui? Vocês não estão conseguindo ver? Aqui não, mas aqui eu não sei se vocês estão vendo, tem anjos aqui. Já não é de hoje que eu estou fazendo os seminários e eu consigo ver a movimentação dos anjos. A claridade é muito clara, não sei se vocês estão percebendo. Isso não é o ring light, porque ele está virado para o contrário. Comece a sentir a presença do ambiente, os anjos estão se movimentando. A santidade está no ambiente, querido. Você precisa ter santidade para os anjos se movimentar. Então, você vê que a pessoa, quando ela dorme, que ela está com sono, é porque a alma ainda governa o espírito. A alma está governando o espírito. Então, realmente tem muito sono, tá? A mensagem que se conecta ao seu espírito, você vê que você fala assim, nossa, que alimento sólido. Meu Deus, que alimento sólido. Isso aqui é uma unção verdadeira e genuína. Como eu falei para vocês, eu recebi unção de pessoas verdadeiras. Eu nunca fui me contaminar. Quando eu entendi sobre unção, eu falei, eu tenho que ter maior cuidado com o que eu recebo. E nós precisamos entender isso, tá?
Sente a manifestação de Deus com arrepios, calor, movimento, estremece, vontade de gritar, glória a Deus. Tem pessoas que falam assim, pastora, eu vim para o culto, eu recebi óleo nas mãos, eu vi, né, o pó de ouro. É normal, queridos, os sinais e maravilhas vai perseguir o povo de Deus. Mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus, não fica só fixado em quem faz sinais e maravilhas. Por quê? Sinais e maravilhas o diabo faz. Sinais e maravilhas ele fez no Egito. Então isso aqui não é uma coisa que eu fico, nossa, eu tava lá no culto, a pessoa manifestou lá o poder, manifestou. Não, isso aqui não, tá? A Bíblia diz que os sinais e maravilhas perseguem o povo de Deus. Então eu quero que você entenda, se persegue o povo de Deus, é normal acontecer isso, tá? Olha só, quando você coloca fertilizante em uma plantação, você acelera os processos, tá? A unção que acelera diversas áreas da sua vida. É normal você receber isso. Esse aceleramento começa a romper porque eu já falei, o que liberta é Jesus Cristo, sim. Ele é a porta. Mas o conhecimento é primordial. Se você não tem conhecimento, você não tem avivamento. Se você não tem conhecimento, você fica estacionada. Então eu quero que você entenda, em nome de Jesus, ative o seu coração nessa noite. A unção, ela é primordial quando ela é uma unção genuína e verdadeira, tá? Para atrair multidões, queridos, é preciso de unção para ser ouvido. Como eu falei, não tem como você estar aqui comigo, me ouvindo, sem ter unção. Você vai perceber que você vai entrar em cultos, como eu falei, em lives, que você não vai sentir a presença, o Espírito não vai querer que você fique ali, porque ele já começa a te dar um direcionamento. Ele já começa a confrontar aí dentro, essa comida não é boa, isso daqui vai me dar indigestão, isso aqui se eu comer eu vou me contaminar. Então é muito fácil. Lembra que eu falei desse negócio de live pedindo voto de dinheiro? Você vai começar a sair, você vai dar nojo. Aonde está isso? Voto de Ana, voto de Jó. Você vai ver de longe, você vai falar assim, não, eu não vou tocar na vida dessa pessoa, mas infelizmente essa comida eu não posso comer. Se você ficar naquela live, a pessoa tem dons, tem. Vai manifestar sinais e maravilhas? Vai, mas você vai receber uma unção contaminada. Então você tem que ter cuidado. Então quando eu abro uma live que eu vejo lá, pedido de rifa, pedido de voto, não, corre dali. Uma coisa é você estar vendo uma live, você sentir no seu coração, o Espírito Santo testificar, abençoe fulana de tal, abençoe a pessoa que estava na live, é Deus e você. Agora não tem como você olhar uma live, colocar voto e ir lá e fazer um voto, tá errado. Tá errado. Primeiro que eu não acredito em dinheiro. Ou voto com valor de dinheiro. Eu não acredito de jeito nenhum, tá? Isso não testifica no meu espírito. Quem tem que falar o valor é você e Deus. É Deus falando no seu coração, tá? Olha só. Tenha unção, mas com a palavra de Deus no seu coração, tá? A palavra tem que estar enxertada. O que liberta é a palavra. Quem não tem palavra não muda a vida de ninguém. Eu já falei pra vocês que o meu bordão é esse. Eu acho que não muda a vida de ninguém. É chicote de Bíblia, querido, no coro de Satanás. É